Boa noite, já são 9h23. 9:23. E qual é o tema de hoje? No tema de hoje, nós vamos discutir quantos pinguins seriam necessários para conquistar um país. Também eu acho que esse é um tema muito pertinente, principalmente na sociedade que a gente vive, porque a invasão de países é algo muito recorrente nesse período de guerras e que está acontecendo nessa contemporaneidade. A gente pode ver que seria muito relevante também a gente incluir os pinguins nessa discussão, principalmente pela relevância que eles têm no mercado cinematográfico. A gente tem filmes como Happy Feet, Os Pinguins de Madagascar, Madagascar 1, Madagascar 2, Madagascar 3 e Madagascar 4, O Retorno. Quando os quatro pinguins, que chamamos de Capitão, Kowalski, Recruta e o outro, eles se juntam para invadir alguns lugares, eles têm mentes brilhantes e através dessas mentes deles, eles conseguem escapar do zoológico, conseguem comprar aviões, comprar trens, eles montam todo um show de circo, inclusive é um show espetacular. Se você quiser ver, tem lá no YouTube um trecho desse show. Eu sugiro que você veja antes de prosseguir nesse vídeo, que eu acho que realmente vai ser muito relevante, mas por tudo isso que eu falei, desse contexto dos pinguins, eu acho que é muito relevante a gente ver como eles seriam inseridos para invadir um castelo. Um castelo não, perdão, um país. Mas Então, é importante que tu falou o negócio do castelo, porque com a base, assim, porque todo mundo sabe que filme é a mesma coisa que na vida real, né? Então você pode usar, tanto que você pode usar filme como argumento no Enem. Então você pode usar o filme como a vida real. Usando os filmes que a gente falou agora para analisar a situação, a gente pode pensar mais ou menos os poderes que os pinguins têm, se eles têm poderes diferentes, né? Então, eu acho que a gente podia tentar, no universo criativo aqui, né? Vamos imaginar que os pinguins não têm poderes, né? Um universo inventado que eles não têm poderes. O tipo de guerra que um pinguim normalmente faz no seu dia a dia é contra bichos gigantes, certo? Como baleias, focas, homens que caçam pinguins para comer, etc, etc. Então, o que o pinguim precisa fazer para superar esses negócios é nadar rápido. Então, eu acho que países que têm litoral, muitos grandes assim, ou estão cobertos por mar, países ilhas, serão alvos muito fáceis para esses pinguins que não têm poderes. E qual o tipo de guerra que eles, tipo de tática, né, que eles usariam para invadir? Eu acho que eles usariam exatamente a tática que foi usada no início da Segunda Guerra Mundial, que foi o Blitzkrieg, que foi um tipo de ataque rápido onde os alemães jogaram todas as suas forças diretamente sem parar, sem ser aquela guerra parada de trincheiras. Eles invadiram de uma vez. E eu acho que é isso mesmo que os pinguins vão fazer isso, porque a velocidade de um pinguim dentro da água se compara a um Fiat Uno de 1986, ou seja, mais ou menos 50 km por hora na velocidade máxima. Isso, com a ponta do bico dele, seria que cada pinguim equivalesse a um zarpão atingindo a pessoa. Então, o mar seria deles, mas para invadir a Terra é aí que a gente tem que pensar um pouquinho. exatamente. E eu acho interessante a gente citar principalmente o Enem e a Alemanha, porque foi a Alemanha que criou o Exame Nacional do Ensino Médio, que migrou para os Estados Unidos, que eles deram umas adaptadas para entrar no sistema universitário deles, e depois veio aqui pro Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque o tema da redação de 1938 foi exatamente isso que a gente está falando. Essas discussões que a gente leva aqui não são temas irrelevantes, certo? Esse tema, que é quantos pinguins seriam necessários para invadir um país, foi exatamente o tema que a Alemanha botou para os alunos, os universitários, conseguirem falar sobre, porque eles queriam saber a resposta. Por isso que eles pediram para os mais inteligentes, seriam quem está estudando, certo? Então, vários alunos se juntaram, porque naquela época o Enem era feito em grupos de 5, 6 pessoas, e esses grupos de 6 pessoas, teve um que se sobressaiu assim incrivelmente. Inclusive o próprio presidente, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, fazia parte desse grupo da Alemanha de 1938 e eles se reuniram e fizeram toda uma tática de como seria a invasão. Mas infelizmente eles não chegaram à conclusão decisiva de quantos pinguins. Mas as principais táticas que eles usavam
seriam a de próprios arpões, usando a tática do quick spinning, que seriam pinguins girando quando eles jogavam os arpões e presos numa corda. Então eles iam girando como uma shuriken, batiam no inimigo e voltavam. Isso era um aproveitamento grandíssimo de pinguins, inclusive porque eles conseguiram treinar, olhe bem isso, eles conseguiram treinar pinguins para atirar outros pinguins, ou seja, a gente tem o dobro de pinguins trabalhando. Isso talvez seja um problema na quantidade, mas na qualidade eles ganham. Por isso que a Alemanha se deu tão bem. Exatamente. Mas vamos voltar para o importante, né? Que é, quantos seriam necessários para conquistar um país? A gente sabe que com a tática deles de jogarem pinguins, a gente sabe que a gente já precisa do quê? De dobrar a quantidade de pinguins. Ou seja, se a gente já tinha um número X de pinguins, agora a gente tem um número 3x de pinguim, porque você pega x mais 2x. Agora a gente tem que manter a quantidade de 3x de pinguim. Só que, abrindo essa equação da verdade, temos a noção que vamos ter que colocar alguns logaritmos no meio por causa da necessidade deles andarem na Terra. E se você já viu um pinguim ou uma pessoa que anda de cadeira de rodas andando na Terra, você sabe que a velocidade deles e a eficiência deles é igual. Ou seja, para combate eles não vão ser tão bons. Mas para o uso de armamento bélico eles serão excelentes. Como a gente já viu no filme Madagascar, especial de Natal, onde eles ajudam o urso polar que está preso no Paraguai a ter um belo Natal. Eles utilizam um dos pinguins como arma, fazendo isso cuspindo. Todo mundo sabe que todo pinguim sabe fazer isso na vida real, porque filme é base real, né? Usando fatos reais. Então, com que armamento você acha que a gente deve armar um pinguim? Eu acho que isso é uma pergunta que meu colega sabe responder bem direitinho. E a resposta são bolas. Sim, meus amigos, eles armaram pinguins com diversas armas, usando algoritmos no computador que trabalhavam aqueles supercomputadores que o próprio... a gente tem um em São Paulo, aqui no Brasil, na nossa sede em Bangladesh a gente tem na cidade principal, em Wuhan, e eles conseguiram pegar várias armas e testar em próprios programas artificiais, como a gente já fez aqui no canal, mas com computadores bem inferiores, né? Mas as bolas foram que deram o melhor resultado. Os pinguins, por mais devagar que eles andem, eles contêm um chute de uma potência aproximadamente 3 CR7, que é uma potência que a gente usa no meio futebolístico, que seria 3 vezes a potência do chute máximo do Cristiano Ronaldo, certo? Então isso significa que essa bola vai alcançar velocidades superiores à velocidade do som. Então a bola, isso é muito importante, porque o soldado ele não consegue escutar a bola vindo, ele só leva a porrada e depois que ele vai escutar o som da bola vindo. Isso foi de muita importância em todos os testes que eles fizeram, inclusive eles fizeram um teste em campo no Paraguai, na Guerra do Paraguai que teve na década de 60 entre o Brasil e o Paraguai, eles testaram isso e deu super certo. E depois eles testaram novamente na época da Mata Atlântica, certo? Eles conseguiram testar em várias árvores ali naquela época e eles tiveram resultados surpreendentes. Então a arma-chave seriam bolas. Com certeza, principalmente bolas de queimada, aquela que a pessoa joga e bate e dói, ou bolas de vôlei. Então, o que deve ser feito, né? Antes de você liberar os pinguins para o ataque, um ataque rápido, né? Na maneira Blitzkrieg, você tem que enfiar uns 6 a 900 bolas dentro do pinguim para eles ficar totalmente armados. E ainda mais importante é você lembrar que os pinguins eles têm braços bastante limitados, não tem nem dedos nem polegares. Isso significa que para ele carregar bolas, eles vai ter que engolir as próprias bolas, como meu amigo falou. Pode variar aí, mas os testes na cotação ideal foram 8 bolas. Como isso foi representado muito bem no desenho dos pinguins de Madagascar, quando o Rick ele consegue engolir vários objetos. Mas
os pinguins na vida real eles só conseguem engolir bolas do tamanho de diâmetros variando entre 10 e 25 centímetros. Ou seja, esse diâmetro aí eles conseguem engolir facilmente e conseguem expelir em velocidades superiores à do som, que é, como eu falei, 3CR7. Então eles fizeram esses testes e não usando os braços dele. Isso dava uma potência superior à potência que eles tinham anteriormente. Exatamente. E uma coisa muito importante para a gente analisar é o que um pinguim faria contra um tanque bélico. Não, assim, mesmo o pinguim sendo do jeito que ele, não tem como fazer muita coisa contra um tanque bélico. Então acho que o único canto que ele conseguiria invadir e conquistar um país da maneira mais fácil, com uma quantidade menor de pinguins assim, acho que seria Madagascar, que Madagascar, como a gente viu no próprio filme Madagascar, que fala sobre Madagascar, que Madagascar só tem lemur, não tem nem gente, só tem cadáver lá. Então acho que pra invadir um país de base, assim, tipo Madagascar, que só tem bicho de Madagascar, acho que uns 3 a 4 pinguins. Exatamente. A gente pode voltar aqui pro próprio conceito de invadir, porque a partir do momento que eles colocam um pé no país, seria Madagascar, eles já estão invadindo. Então a gente, para ter uma margem de erro melhor, a gente contratou 5 pinguins e a gente levou através de canoas havaianas, remando. A gente ensinou os pinguins a remarem com a boca, porque eles não conseguem usar os braços direito. E a gente remando levamos eles até Madagascar e conseguimos sim invadir. Não tivemos muitas dificuldades, mas infelizmente a gente perdeu 2 soldados que morreram de hipertermia, né? Infelizmente Madagascar é bem quente e os pinguins não aguentaram. Seria mais um problema pra gente constar aí, mas eu acho que foi uma margem boa, porque foram 5 pinguins que a gente levaram e sobraram 3. Inclusive a gente tá pensando aí o que fazer com esses 3, a gente tá pensando em doar pra caridade. Se você conhece algum instituto, por favor, deixa aí embaixo que a gente vai atrás. Exatamente. Me claro que a gente fez isso tudo na simulação, né? Porque todo mundo sabe que os pinguins já foram extintos há muito tempo. Mas é isso aí, acho que isso basicamente que a gente fala sobre o assunto, né? Discutir sobre o assunto. Tem mais algum adendo? Não, acho que é isso. Podemos encerrar aqui. Boa noite, já são 9h23. 9, 23.